Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 mais do dia aqui do canal Célio Teixeira. E já vamos direto nesta quarta-feira, 17 de março do ano de 2021. Vamos para os destaques do vídeo de hoje. São Paulo bate recorde de casos confirmados de Covid-19 em 24 horas. Líder do governo cita número de vacinados e mortes por milhão e diz que a situação no país é até confortável. Isso na cabeça dele. E nós vamos conferir. Bolsonaro é alvo de recorde de pedidos de investigação levados à PGR. Covid-19. Cientista descobre americano com super anticorpos contra o coronavírus. Nós vamos entender um pouquinho dessa história, é um pouquinho longa, mas importante para vocês entenderem. TSE barra indicação de juiz do Maranhão que atacou o lockdown e comparou o Dino a porco. Secretaria de Saúde do Ceará, César, recomenda abrir postos 24 horas e usar seus pontos de oxigênio em cidades com hospitais colapsados. Fiocruz entrega ao Ministério da Saúde as primeiras doses da vacina de Oxford fabricada aqui no Brasil. Datafolha, 56% dizem que Bolsonaro não tem condição de liderar o país. Solange Almeida diz que faz sexo toda hora com namorado de 16 anos mais novos. 16 anos mais novo, hein, gente? É uma história um pouquinho diferente que eu vou trazer aqui para fugir um pouquinho de tanta notícia complicada e tanta situação complicada que as pessoas já estão cansadas de ouvir sobre coronavírus. É uma situação um pouquinho diferente, mas vale a pena aí para a curiosidade das pessoas. Eu sou Célio Teixeira, agradecer demais a todos que já acompanham o canal e nós vamos daqui a pouquinho trazendo todas essas informações. Bom, vamos trazer então os detalhes destas informações a partir de agora, né, gente? No auge da pandemia do estado, São Paulo registrou hoje, gente, são dados agora à tarde, mas que já preocupa, 17.942 novos casos de Covid-19, o recorde diário, 617 novas mortes, o segundo maior número já divulgado. Isso pode ser alterado ainda até 8 horas da noite, viu? Que coisa preocupante. A ocupação dos leitos de UTI do estado chegou a 89,9%, com cerca de 10.756 pacientes, além de 14.236 internados em enfermaria. São Paulo, como diz meu irmão, é um estado muito robusto com relação a isso, mas o pior é que o número de pessoas contaminadas aumenta e o uso de UTI tem aumentado demais. Algumas pessoas, inclusive, não tendo acesso à UTI, o estado bate recordes e mais recordes com relação a mortes, lamentavelmente. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, ao comentar em entrevista ao Globo News nesta quarta-feira, já hoje, portanto, o número de mortes por milhão de habitantes no Brasil por Covid-19 e a quantidade de vacinados, disse que a situação do país é até confortável. O Brasil registrou na terça, ontem, um novo recorde, como nós já sabemos, recorde negativo com 2.798 mortes por Covid-19 em 24 horas e totalizou aí 282.400 óbitos desde o início da pandemia. Segundo informações ainda, desde que a pandemia começou, o país já registrou mais de 11.600.000 pessoas contaminadas em todo o país. Bom, é uma opinião aí de um deputado que o pessoal lá do Paraná deve começar a perguntar a ele se ele está morando no país, aqui no Brasil, ou em outro país. Ou então está totalmente desligado. Os pedidos para a Procuradoria-Geral da República, PGR, investigar presidentes bateram recorde na gestão de Jair Bolsonaro. Foram 93 representações registradas desde a posse em 2019, segundo dados obtidos aí pelo jornal Estadão por meio da Lei de Acesso à Informação. O número supera a soma do que foi apresentado contra Dilma Rousseff na reta final do seu governo e toda a gestão de Michel Temer, que foram 53 pedidos. Como está o fato de maior parte da apuração ter parado no arquivo antes mesmo de se tornar inquérito, embora apenas 3 representações contra Bolsonaro não estejam em sigilo, é possível associar a alta com o acirramento da pandemia da Covid-19 no país. Se vai dar alguma coisa, eu não sei, mas também já é um novo recorde de pedido aí de investigação. Gente, trazer uma história um pouquinho longa, mas que
pode ser um dado positivo aí para a ciência no futuro. Prestem bem atenção. Foram 2 semanas mais assustadoras, conta o americano John Hollis. Por 2 semanas eu esperei a doença me atingir, mas nunca aconteceu. Hollis achou simplesmente que tinha tido sorte de não contrair a doença. Mas em julho de 2020, totalmente por acaso, esse americano mencionou que morava com uma pessoa que ficou muito doente em uma conversa com o médico Lance Liotta, professor da Universidade George Mason, onde Hollis trabalha na área de comunicação. Liotta, que é o médico que pesquisa formas de combater o coronavírus, convidou o americano para se voluntariar em um estudo científico sobre coronavírus na universidade. É uma história um pouquinho longa, mas que vale a pena. Com isso, Hollis descobriu que não só tinha contraído a Covid-19, como seu corpo, na verdade, tinha super anticorpos que o tornavam permanentemente imune à doença. Ou seja, não tinha jeito, o vírus chegava nele e não conseguia. Ou seja, os vírus entraram no seu corpo, mas não conseguiram infectar suas células ou deixá-lo doente. Que coisa boa. Essa tem sido uma das experiências mais surreais da minha vida, conta Hollis. Nós coletamos o sangue de Hollis em diferentes momentos e agora é uma mina de ouro para estudarmos diferentes formas de atacar o vírus, afirma o médico Liotta, o americano. Na maioria das pessoas, os anticorpos que se desenvolvem para combater o vírus atacam as proteínas das espículas do coronavírus, formações na superfície do SARS-CoV-2 em formato de espinhos que o ajudam a infectar células humanas. Os anticorpos do paciente grudam nas espículas e os vírus não conseguem grudar nas células para infectá-las. Olha que coisa, explicou aí o médico. O problema é que em uma pessoa que entra em contato com o vírus pela primeira vez, demora certo tempo até que o corpo consiga produzir estes anticorpos específicos, o que permite que o vírus se espalhe. Isso aí é o que acontece na grande maioria das pessoas, só que nesse americano é diferente. Eles são tão potentes, os anticorpos, que Hollis é imune, inclusive, às novas variantes do coronavírus. Você poderia diluir os anticorpos dele em 1 para 1000 e eles ainda matariam 99% dos vírus, explica Liotta. Os pesquisadores estudam esses super anticorpos de Hollis e de alguns outros, não é só ele no mundo, poucos pacientes como ele, na esperança de aprender como melhorar as vacinas contra a doença. Olha que coisa fantástica. Imagina que em breve, se tiver anticorpos tão potentes, bye coronavírus, que seria uma felicidade para todos nós. Por 6-1, o Tribunal Superior Eleitoral barrou nesta terça-feira, ontem, portanto, a indicação do advogado Roberto Charles de Menezes Dias para a lista tríplice do Tribunal Regional Eleitoral lá do Maranhão, o TSE. O TRE do Maranhão. O TSE determinou a substituição do nome de Dias por outro candidato devido a vídeos postados nas redes sociais em que o advogado ataca o circo do lockdown imposto por autoridades do Maranhão e compara o governador do estado, Flávio Dino, a um porco. Somos todos, segundo ele, para o governador do estado, massa de manobra, ou ainda peões que podem ser sacrificados neste jogo para que ele possa alcançar o seu objetivo nefasto de implantar a ideologia que ele defende nesse país. Essa é a opinião do juiz com relação ao governador. Dias, que em outro vídeo se disse vítima da administração incompetente e comunista de Flávio Dino, Dias foi indicado para uma das vagas da lista tríplice lá do TRE do Maranhão. De forma geral, a lista é aprovada aí pelo TSE e encaminhada ao presidente da República, que é obrigado a escolher um dos 3 nomes. No entanto, devido às falas aí do advogado, o Tribunal Superior Eleitoral mandou devolver a lista tríplice para que o TRE maranhense substitua o candidato por outro. Rapaz, foi falar demais e aí não vai terminar almejando o cargo que tanto esperava. A Secretaria de Saúde do Estado lançou nesta quarta-feira nova versão do protocolo com orientação sobre atendimentos e isolamento social destinado aos municípios. Estão entre as recomendações a abertura dos postos de saúde 24 horas com disponibilização de pontos de oxigênio. O documento recomenda a reestruturação de serviços das unidades de atenção primária, que são principalmente os postos de saúde, além de orientação sobre como tratar casos de Covid-19 nos postos. O objetivo aí
ampliar a capacidade de atendimento nos municípios, nos postos de saúde. No Ceará, 81 dos 184 municípios ultrapassaram a meta do Ministério da Saúde de vacinar 75% dos grupos prioritários da primeira fase do calendário do Programa Nacional de Imunização. Esses municípios já podem passar para a segunda fase da vacinação, gente. A Secretaria de Saúde divulgou a lista de 56 municípios. Eu vou trazer alguns aqui, só mesmo para que a gente tenha uma ideia aqui na região. Claro, primeiro é Fortaleza, não está aqui na região, mas é a principal cidade do estado. Aí vem na região aqui Catarina, Icó, Independência, Jucás, Mombaça, Piqué Carneiro, Quixadá, Saboeiro e Itaú. Esses municípios, a proporção que as vacinas forem chegando, eles já cumpriram a parte, já podem vacinar pessoas acima de 60 anos. Nós vamos trazer as últimas informações, gente. O primeiro lote de vacina contra a Covid-19, fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz, começou a ser entregue ao Ministério da Saúde nesta quarta-feira. O imunizante foi desenvolvido aí no Brasil e alguns lotes já estão sendo entregues. Isso é uma boa notícia e significa, sabe o quê? Significa aí que possa ser que aumente a produção aí da Fiocruz e possa fazer com que o país receba mais vacinas, tá certo? Bom, em meio ao momento mais agudo da pandemia da Covid-19, no Brasil cresceu para 56% o número de brasileiros que eu considero o presidente Jair Bolsonaro incapaz de liderar o país. Foi o que aferiu o Datafolha em pesquisa realizada nos dias 15 e 16 de março, na qual foram ouvidas 2.023 pessoas por telefone em todo o país. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Portanto, está aumentando aí o número de pessoas que não acreditam na administração Bolsonaro. E aí, para conferir a última notícia, uma informação aí que ganhou as redes sociais, de uma declaração da Solange Almeida, é um tema um pouquinho diferente aqui do que eu trago, mas não deixa de ser uma notícia um pouquinho fora aí de tantos problemas que o país enfrenta, de tanta notícia ruim, de mortes. É uma notícia um pouquinho fora do padrão, mas tem muita gente que curte, que gosta também. Vejam bem o que disse a cantora Solange Almeida. A cantora Solange Almeida, de 46 anos, abriu a intimidade com o namorado Monilton Moura, de 30 anos, ao responder perguntas enviadas aos fãs no Instagram. Em um dos questionamentos, o casal foi perguntado sobre como preferia fazer sexo. É uma pergunta muita gente não gosta de ouvir, sim, mas isso acontece no dia a dia, não adianta fugir. Se era no claro ou no escuro? E ela respondeu que fazemos no claro, no escuro, de manhã, de tarde, de noite, fazemos toda hora, de todo jeito, em todo canto, declarou ela aos risos, uma forma de brincadeira. Monilton estava ao lado da namorada e aproveitou para responder outras perguntas sobre relacionamento. De acordo com ele, a cantora é a mais ciumenta do casal. Solange tem 46, o namorado aí tem 30 anos. Desejar ao casal aí felicidades e que possam continuar felizes na vida, é o que importa. Bom, agradecer demais aos amigos e amigas que acompanham a programação, que acompanham aqui o vídeo todos os dias, e já fazer um convite para amanhã em mais uma edição das 10 mais do dia, que é um resumo das principais informações, aquilo que acontece no estado, no país e na região. Se você não se inscreveu no canal ainda, vai lá, se inscreve, deixa o seu positivozinho, conto com vocês até amanhã em mais uma produção do vídeo às 10 mais do dia, aqui no canal do Célio Teixeira. Muito obrigado a todos e a todas.